Que novidades nos traz esta biografia relativamente a outros trabalhos anteriores? Eu devo dizer que quando comecei a interessar-me por Camões, vi uma frase de um estudioso, não me lembro de quem, mas eu creio que era relativamente moderno, e ele dizia que sobre Camões, ou sobre a vida de Camões, a única coisa que de positivo e indiscutível nós sabemos é isto: escreveu os Lusíadas. Isto para uma biógrafa é muito incentivadora. Sim. Não é bem assim? Não é bem assim. Quando aceitei o convite, foi uma aceitação condicional, digamos assim. Isto é, o que eu tinha decidido era que quereria biografar Camões, mas não queria fazer mais do mesmo. Portanto, não queria, por exemplo, pegar em tudo aquilo que já há, misturar e depois apresentar um bonito resumo, bem encadernado. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma biografia a sério. Mas os primeiros meses seriam para averiguar se efetivamente era possível, porque eu não queria vender gato por lebre, como se costuma dizer, e portanto reservaria esses primeiros tempos para tentar averiguar se era possível ou não. Mas eu ia com aquela convicção de que, caramba, se Shakespeare tem boas biografias contemporâneas, se Cervantes tem biografias contemporâneas, tratando-se de individualidades sobre as quais também não se pode dizer que os dados sobejem, não é? Então, por que não Camões? Mas, aparentemente, tudo ao meu redor e todos garantiam que não. Eu também li uma coisa terrível logo nos primeiros tempos, num jornal, um artigo por ocasião do 10 de junho, que basicamente dizia isto: tudo que se sabe sobre Camões é que escreveu os Lusíadas, recebeu uma tensa e o resto é especulação e lenda. E como há certos temperamentos nos quais o dizerem não toques, isto é proibido, às vezes exerce o efeito contrário, eu pensei, bom, não sei se sim nem se não, mas tente-se, averigua-se e depois a tentativa está aqui. Bem, agora, o que é que tem de novo? Tem um resultado de um trabalho de, eu creio que de paciência, esforço muito e talvez alguma humildade, que consistiu em examinar de novo as fontes conhecidas, ler, reler e muitas vezes reler mais do que uma vez as biografias antigas, os primeiros biógrafos, os contemporâneos, tentar ler, se não tudo, porque isso é impossível, a maior parte daquilo que se foi escrevendo ao longo destes 500 anos sobre Camões e reunir com muita paciência as migalhas de informação que por vezes estavam dispersas, reuni-las, olhar para elas, relacioná-las, porque havia muitos contributos que de facto não tinham sido relacionados, que eu acho que temos que levar um pouco à conta de uma certa forma de trabalhar, que eu nem sei nem digo que seja exclusivamente portuguesa, mas que é muito portuguesa, que é virar as costas sempre, ignorar aquilo que os outros estão a fazer e fazermos apenas a nossa coisa. E portanto dessa relação acabou por sair aquilo que eu queria, que é o retrato de um homem, não é? O retrato de um indivíduo, da pessoa que existiu antes de ser tudo aquilo que também é, que justifica que estejamos a falar dele, o poeta genial, o símbolo da nacionalidade e todos aqueles sentidos de que o fomos investindo. Claro que é um retrato que eu já tenho compara aqueles puzzles de muitas peças que nós temos muito trabalho a montar e que às vezes chegados ao final faltam-nos algumas peças, depois há outras, sobretudo naquelas zonas de cores mais difusas e de contornos mais esbatidos, que nós suspeitamos que até podem não estar completamente bem encaixadas, mas depois se nos afastarmos, se recuarmos um bocadinho, vemos que o retrato está lá, no essencial está lá. E é isso que eu espero ter feito com o Luís de Camões. Não por acaso fez questão que esta fosse a capa do livro deste conhecido retrato, em que ele aparece ali colado, não é? Com uma espécie de rasgões e com os adesivos. Claro, claro. Isso é curioso também. Nós já falámos sobre este assunto, mas talvez seja interessante os biógrafos antigos
de Camões às vezes não se lhe faz a justiça suficiente. O próprio Frederico Lourenço, por vezes, ele diz do Faria Sousa, ele admira-o bastante, mas diz ele cometeu imensos erros, e por vezes eles tinham trabalhos que são de valorizar, mas que eram tidos como muito pouco fiáveis. É assim? O que é que se pôde extrair? Foram tidos de posteriormente, porque não passava pela cabeça de ninguém dos contemporâneos duvidar deles. Bom, eu tenho muitas formas de rebater essa afirmação, tantas que nem sei por onde começar. Para já, os biógrafos antigos foram acusados de tudo e mais alguma coisa, que se pode resumir no seguinte: se disseram, o que disseram é mentira. Se não disseram, deviam ter dito. Depois, no caso de Faria Sousa, estamos a falar de alguém que, como ele afirmou, gastou, ele sabia ao pormenor, gastei 25 anos de vida e não sei quantos cruzados a investigar a vida de Camões. Muito honestamente, eu costumo sempre dizer, é muito arrogante acharmos que a nossa época inventou a inteligência, a honestidade intelectual. As pessoas tinham certamente outras formas de escrever, regiam-se por outros protocolos, é evidente, mas temos que presumir que esses indivíduos, essas mulheres e homens de outras épocas, iguais a nós, eu creio que ninguém passaria 25 anos a investigar um assunto para depois contar mentiras. Mas o argumento de peso, o grande argumento de peso é este eu acho que arrasa modestamente, qualquer objeção, que é tudo aquilo que, por exemplo, Faria Sousa afirmou e para cujas afirmações, entretanto, foi possível obter prova documental, foi confirmado. Claro que há muita coisa para a qual não se obteve prova documental, mas é curioso que nenhum documento tenha surgido a contestar o que ele disse. Pelo contrário, por exemplo, ele falou da questão da tense, e antes dele já o Pedro de Mariz e o sobrinho de Faria. No século XIX, o Visconde de Jurumã, outro que passou décadas a vasculhar nos arquivos, encontra os documentos relativos à concessão da tense. Lá estava 15 mil reis a bater certinho com o que os biógrafos antigos tinham dito. Questão da prisão. Claro que, por exemplo, Faria Sousa não diz que Camões agrediu um funcionário do rei com uma espadada na nuca. Não disse. Fala com rodeios, diz, ele neste ano, que bate certo, neste ano ele teve alguns problemas com a justiça, meteu-se umas confusões, depois descobre-se a carta de perdão a relatar o facto, ou seja, manda a lógica, eu diria até manda o reconhecimento de que realmente não somos, à partida, mais inteligentes e mais honestos do que as gerações anteriores. O facto de o que eles disseram ter sido corroborado pela documentação leva-nos a tomar como verdadeira, no fundamental, aquilo que eles afirmaram. Isabela, essa tensa conhecida de todos de que se fala, era um valor significativo, era um valor modesto, depois de... Conhecemos também o poema da Sofia, não é? Que é muito impactante. O que é que se pode... Já fez correr rios de tinta, não é? O valor da tensa seria módica, seria suficiente, parece que abastava, ninguém ousa dizer que sim. Mais uma vez, os contemporâneos estavam muito mais abalizados do que nós, que desconhecemos o câmbio e que somos incapazes de calcular isso com exatidão, para avaliar. Ora, o primeiro biógrafo de Camões, escrevendo poucos anos depois da morte de Camões, chamou-lhe uma tensinha. E os que escreveram a seguir, pouco a seguir, foram dizendo mesmo por outras palavras. O Faria Sousa diz uma tensa, digamos assim, desvalorizando o montante da mesma. Portanto, não seria grande coisa. E, sobretudo, as tensas, na maior parte das vezes, eram atribuídas a pessoas que tinham outras fontes de rendimento, que tinham propriedades ou que oferiam outro tipo de rendas, e não era o caso de Camões. Portanto, se pensarmos que a tensa seria uma tensinha, depois era irregularmente paga, e isso os documentos provam, porque os documentos que existem na Torre do Tombo são registros de constantes atrasos.
ele tem a haver esta quantia que devia ter sido paga a tantos tal e não foi. Portanto, pouquinha, irregularmente paga, e como todos os biógrafos também dizem, porque ela era perdulário, mal gerida, não nos custa aceitar o quadro de miséria que também todos contemporâneos traçam em relação a Camões. E certos modos onde reconhecemos hoje até uma inusitada atualidade, não é? Por acaso é muito curioso. Quando fala na irregularidade dos pagamentos, nos problemas... Sim, nada mudou nestes 5 séculos, é curioso. Curiosamente, não é? Enfim, é mesmo uma atualidade inusitada. A Isabel falou da Carta de Perdão de 1553, creio, falou da Tensa. Estes são os dois grandes, sempre foram considerados os dois grandes, únicos documentos. Sim, existe a Carta de Perdão e relativamente à Tensa existem vários, porque a Tensa é concedida por um prazo de 3 anos, em 1572, 3 anos renováveis, e que Camões teve, eu não vou dizer a sorte, porque ele teve que se esforçar muito, e essa parte da vida dele está bastante bem esclarecida. Por alturas da renovação da Tensa, que era em cada triênio, há sempre qualquer coisa que Camões faz, neste caso um poema dirigido ao rei, para lhe recordar que estava na hora de lhe renovar a pensão. A Tensa é renovada e depois da morte de Camões é transferida para a mãe, o que não era obrigatório. Portanto, é a prova de que o rei, na altura Filipe II de Espanha, foi bastante generoso para com a mãe sobreviva de Camões, porque não só lhe transferiu o remanescente da Tensa, como a aumentou, atendendo aos serviços também prestados pelo marido, portanto pelo pai de Camões. Para além destes dois documentos, o que mais há, o que mais encontrou de significativo? Pronto, em relação à Tensa não se trata de um documento, mas de vários, os que correspondem à renovação, e depois as tais notas que contam toda uma história, que são as dos atrasos, não é? E é por causa de uma adenda num desses documentos, portanto nem sequer é um dos documentos principais, mas é uma espécie de adenda, de correção, que nós ficamos a saber a data da morte de Camões, que está numa nota contabilística a dizer: e a Ana de Sá ainda tem que receber não sei quantos mil réis que estão vagos desde a morte do filho a 10 de junho. É assim uma nota breve, é quase arrepiante nós pensarmos que a nossa data, a data do nosso fiado maior, a data da nossa nacionalidade, é uma coisa que vem assim num apontamento à margem de um documento que está num cartapácio cheio de documentos idênticos na Torre do Tombo. E se calhar convém também esclarecer que a Carta de Perdão não é propriamente um documento com autonomia, singularidade, que se imponha pela sua força. Muita gente pensa que sim, mas não é, pois não? Não, a Carta de Perdão de Camões, que durante muito tempo foi analisada como se fosse um documento especial, específico de Camões, onde tudo aquilo, todas as palavras, todas as fórmulas diriam qualquer coisa especificamente sobre Camões, é o que eu costumo dizer, é equivalente a um cartão de cidadão. Imaginemos que um de nós perdia o cartão de cidadão e daqui por 5 séculos alguém o encontrava e, em vez de o contextualizar, pegava no cartão de cidadão da Teresa e dizia: o cartão de cidadão de Teresa Carvalho tinha a fotografia dela e continha a filiação e até refere à altura. E quando nós vamos, mais uma vez, regressamos às fontes e vemos a Carta de Camões inserida no seu contexto, e o seu contexto é um dos muitos livros da chancelaria de Dom João III da categoria de perdões, vemos que ela tem fraseologias e fórmulas idênticas às das centenas de cartas que estão em redor, e onde, por isso, cada uma das suas informações tem de ser enquadrada naquilo que significava na época. E bastou isso, e para isso, obviamente, para isso e para tudo, não é? Daí as páginas de bibliografia e os agradecimentos. Eu vali-me de especialistas em todas as áreas, desde especialistas em linguagem jurídica do século XVI, até especialistas em botânica, em armas
em armas do Renascimento, náutica, enfim, todos os mais variados temas. E então o que é que se percebe através da carta de perdão, lida à luz do contexto? Exatamente em que circunstâncias é que Camões foi preso, que enquadramento jurídico tinha o crime que ele cometeu, o que é que lhe podia ter acontecido, o que é que ele teve que fazer para que o seu destino não fosse ainda pior, e pormenores interessantíssimos para a sua biografia, por exemplo, a parte em que se diz claramente, com todas as letras, e portanto não é a interpretação da biógrafa, é o que está lá e não há outra interpretação. Camões atuou em bando, ou seja, ele pertencia, se quiserem usar um termo atual, um gangue. É muito curioso porque ao sopro do nome Camões, qualquer pessoa, não exatamente estes leitores interessados que estão aqui, mas mesmo quem nunca tenha, é difícil, mas mesmo quem nunca tenha lido uma estância de Camões, há uma figura que se ergue de imediato ao sopro desse nome. Ela tem uns calções estofados, umas golas encanudadas, não é? Zarolho. É incrível, não é? Pois como é que o poeta da Portugalidade, mas é sempre, e as pessoas teimaram sempre ao longo do tempo em referir-se como o Zarolho, e alguns poetas levaram para os seus, estou a pensar no Armando Silva Carvalho, por exemplo, levaram para os seus poemas essa designação de Zarolho. Não foi esse Camões que a Isabel acabou e que está aqui condensado nestas páginas. Acaba por ser também, não é? Ele próprio Camões brincava, embora fosse aquela forma de brincar com o próprio defeito que nós sabemos que é humana, que é da antecipação à crítica, isto é, antes que os outros nos apontem, e está provado, porque há testemunhos nesse sentido, de que quando ele volta do norte da África sem um globo ocular, portanto com um defeito que o desfigurava, há um dos primeiros biógrafos que sem complacências diz textualmente, afeiava-o muitíssimo a falta do olho, e há damas na corte que lhe chamam cara sem olhos e outras coisas atrozes, mas o próprio Camões brincava com o seu defeito. E há uma passagem de uma carta em prosa escrita da Índia em que ele se refere a outro indivíduo que por lá andava, em que ele diz, um tal de Manuel Serrão, que sicut et nós, isto é como nós próprios, manqueja de um olho, que é um eufemismo, obviamente, para o defeito que ele tinha. Por isso acabam por estar aqui todos, não é? O trinca-fortes, não é? O homem de feitio destemperado, que era rápido a desembainhar a espada e que se gabava disso. Também há outra passagem em que ele diz, eu já vi as solas dos pés a muita gente e ninguém se pode gabar de me ter visto as minhas solas dos pés. Portanto, também está lá o trinca-fortes, está lá o conquistador inveterado que em vária flama ardia, está lá o Zarolho, portanto acabam por estar lá todos os Camões, só que eu espero que não caricaturados, mas restituídos à sua própria dimensão, que é serem todos eles facetas diferentes, como todos nós, com as nossas personalidades muitas vezes contraditórias. Nunca somos só uma coisa ou outra, mas somos várias coisas ao mesmo tempo. Também Camões tem todas essas facetas e muitas outras, claro, não é? Claro. Sim, eu referia-me àquela ideia daquele Camões respaldado num plano de grandeza, como se não existissem outros anos, outras... Isso, coitadinho. Coitadinho, não é? Como é que... A Isabel agora estava a referir esse aspecto, eu estava-me a lembrar. Não é difícil ser-se admiradora. Talvez o mais difícil seja conseguir ultrapassar esse aspecto e curiosamente eu digo a sua Agostina, temos também aqui a biógrafa de Agostina, a sua Agostina tinha também uma figura cujo mestre, ela falava mesmo em admiração paralítica. Foi difícil, a Isabel já era admiradora de Camões, estudiosa de Camões, não é? Como professora e como investigadora e leitora, foi difícil ultrapassar essa admiração que se fica extasiado, porque é impossível não ficar quando se lê certas coisas de Camões
e tentar, como eu já lhe dizia noutra sessão em que estivemos ambas, estar com o turíbulo ali a canonizar Camões, porque às vezes a vida dele por vezes teve coisas muito complexas, às vezes não muito bonitas de se dizerem, parece que o vai desfeiar também. Como é que lida com esses aspectos? Com o Camões humano, que é o que ele é. Por acaso eu acho que não me custou assim tanto, faz todo sentido a questão que a Teresa levanta. Não me custou assim tanto, eu acho que no caso de Agostinho eu acho que até tive mais dificuldade, talvez porque conhecia Agostina pessoalmente, talvez porque realmente tinha uma grande admiração por ela e na altura em que as nossas vidas muito brevemente se cruzaram, havia todo um desfazamento até em termos em todos os sentidos, vá lá, não é? Eu era uma jovem professora, uma jovem escritora e ela já era a grande Agostina e talvez me tenha demorado um pouco a obter esse distanciamento. No caso de Camões eu sabia muito bem desde o início que não queria, volto a dizer, fazer mais do mesmo, não queria pôr-me a analisar a obra quando, convenhamos, há especialistas na obra camoniana, há camonianos ou há camonistas, como queiram chamar-lhes, que têm a história de uma vida dedicada à análise da obra de Camões. Portanto, embora eu tenha pegado na obra de Camões, evidentemente uma das suas facetas mais importantes é de poeta, portanto não conseguiria nem quereria não pegar na obra dele, mas não era o estudo da obra que eu queria fazer e portanto eu queria realmente tentar encontrar o indivíduo, o homem, antes de ser poeta, antes de ser o símbolo, antes de ser o mito. E nesse sentido foi revigorante ter encontrado até todos os defeitos de Camões, desde aqueles defeitos que são aqueles defeitos mais ou menos veniais que todos temos e que ele também tinha, por exemplo, o lado um pouco arrogante, vá lá, altivo do trinca-fortes, o lado do conquistador inveterado, o lado do jogador, como os biógrafos também dizem, e jogador perdidoso, não é? Jogador que perdia muito, o homem que se incompatibilizava facilmente também, sobretudo com, isso eu acho que creio ter discernido um padrão, certas personalidades também muito fortes, como ele, com quem ele tendia a quebrar relações. O seu grande amigo Diogo de Couto falou da sua natureza terrível, não é? Portanto, um amigo falava do próprio Camões e dizia, mas ele também tinha um gênio, não é? Também tinha uma natureza. Todos esses defeitos ajudaram a humanizar Camões. Eu volto a dizer, eu não terminei a escrita da biografia a pensar menos do poeta Camões, pelo contrário, eu terminei a escrita da biografia a pensar como é que um homem que passou por tudo isto, que conheceu todas estas atribulações, desterros, a vida de soldado, combates, ferimentos, uma mutilação grave, viagens terríveis no século XVI que nós nem conseguimos imaginar, como é que ainda assim ele conseguiu escrever esta obra? É genial. Só pode sair a obra de Camões ressaltada desta existência que a qualquer outro teria destroçado completamente e tornado completamente incapaz de erguer, fosse que obra fosse. Ficamos a imaginar as coisas que provavelmente ele terá escrito e que não apareceram. O próprio Diogo de Couto fala de Parnaso, que ainda não apareceu. Que ainda não apareceu. A Isabel acredita que... completamente. Então não apareceu a História do Futuro, do Padre António Vieira. Exato. Acreditava-se que estava irremediavelmente perdido, foi há coisa de um ano. Apareceu e eu acredito que, se não o Parnaso, aquilo o Vitório Aguiar e Silva chamou o Santo Grau dos estudos camonianos. O Parnaso era não se sabe muito bem o que era, na verdade, porque o Diogo de Couto fala dele em termos um bocado ambíguos, a obra de muita erudição e filosofia, não sabe se seria a coleção das poesias líricas
ou a lírica e talvez ensaio, não sabe o que era, mas sabe-se que Camões escreveu o Parnaso, ou terminou o Parnaso, ou tinha o Parnaso muito adiantado na ilha de Moçambique, e que há algures entre a ilha de Moçambique e o regresso a Lisboa se perdeu ou lhe furtaram. Tirando o Parnaso, eu estou absolutamente convicta, mas convicta mesmo, de que nos arquivos deve haver obras de Camões. E sei isto porquê? Arquivos, que arquivos? Os muitos que aguardam que nós estamos num país onde é difícil, tudo é difícil, a investigação é difícil, mas seria preciso que, por exemplo, uma equipa, eu estou a falar no plural porque dificilmente alguém tem, como teve o Visconde de Jurumã ou Faria e Sousa, 25 anos e a fortuna suficiente para passar esse tempo enfronhado a vasculhar nos papéis, mas há muitos documentos por catalogar na Torre do Tombo, nos arquivos do Oriente, que agora me está a faltar o nome, no Arquivo Nacional do Ultramarino, há caixas e caixas e caixas de coisas, e nós sabemos, isso está provado também, todos os contemporâneos o dizem, e o próprio Camões o diz numa carta, de forma indireta, mas absolutamente explícita, que ele escrevia a pedido de outrem, escrevia por encomenda, cartas, requerimentos, certamente poemas, por isso também todas as mulheres a quem os poemas de Camões aparecem dedicados não seriam todas namoradas ou mulheres que ele cortejava, não é? Que segundo Aquilino, que colocou esta hipótese, isso explicaria o enxame de virgens loucas que zumbem pela lírica fora. Portanto, muitas seriam encomendas de alguém que queria cortejar uma dama, mas tinha pouco talento, e contratava Camões e pagava-lhe, muitas vezes em géneros, não é? Em galinhas, em comida, uma camisa, fosse o que fosse. E, portanto, quantas, por exemplo, saídas da pena de Camões, mas assinadas pelos que as remeteram, não estarão nos arquivos. Estava a falar das cartas. Eu acho que há um aspecto ainda que está por estudar nos camonistas, que é exatamente o humor na obra de Camões, que é um tema bastante... o que é que lhe pareceu? Bem apurado, não? Ao longo de... Muito. E curiosamente, ontem estive numa apresentação eu estava a pensar se foi ontem, já parece que foi há muito tempo, na Fundação Oriente, em que um dos intervenientes foi um senhor que durante 10 anos traduziu para chinês os Lusíadas e falou da experiência às vezes realmente é preciso sairmos da ilha para vermos a ilha, e quando às vezes alguém questiona que Camões fez estudos superiores, que teve uma formação escolar e que a cultura dele não podia-se ter formado através das vulgatas, através de obras de divulgação de conhecimento, o senhor disse: eu passei os primeiros anos só a estudar os temas, a mitologia clássica, os poetas da antiguidade, e só depois é que fui para a parte linguística. Estamos numa dimensão da cultura de Camões. Mas isto para dizer que esse tradutor de chinês sublinhava a extrema cultura de Camões e essa dimensão que ele tinha de poeta que abarcou tudo, que abarcou todas as áreas do conhecimento. Isso é absolutamente fascinante. Acha que o facto do humor, parece-me a mim, haverá algum trabalho, um ou outro, mas ter ficado de fora tem que ver, parece que há um certo medo, como se isso fosse ferir a dignidade de Camões. Acha que tem que ver com isso? Claro, eu esqueci-me de dizer que esse senhor dizia: o que mais me chamou a atenção logo foi o humor. Eu achei curioso porque não creio ter conhecido antes alguém que me tivesse dito: olha, a primeira coisa em que eu penso quando leio os Lusíadas é no humor. E, no entanto, ele, estrangeiro, notou: isto tem partes com muita piada, dizia ele. Este senhor tinha muito humor. Eu disse: realmente bem visto. Eu acho que ainda existe muito aquela ideia de que, estou a lembrar-me do Nome da Rosa, não é? Do romance e do filme feito a partir do livro de Humberto Eco, de que o riso é associado a uma forma de pensamento
e de literatura de alguma forma inferior, não é? Ao passo que a tragédia e tudo aquilo que são sentimentos de teor trágico são conotados como uma forma de literatura superior. E as cartas em prosa de Camões, por exemplo, retratam um ambiente, indiretamente o ambiente em que se move aquele que as escreve, que é um ambiente de boémia, de jogo, de convívio com classes, com estratos sociais inferiores, com outros jogadores, com soldados, com escravos, com prostitutas, nos bordéis, nas casas de jogo, nas tabernas, e portanto todo esse contexto é completamente diferente do retrato oficial de Camões. Por isso é que só isso explica que as cartas em prosa, conhecidas desde o século XVII, isto é, conhecidas desde o século XVI, publicadas desde as edições das rimas do século XVII, raramente, antes do século XX, tenham interessado os estudiosos de Camões. O próprio, creio que é o próprio Hernani Cidade, que ele, não é, nem sequer fala explicitamente do que é que está em causa, não é? Como se já arredasse... Não, isto não interessa, isto são verduras da mocidade, isto ele arrependeu-se disto de certeza. Com certeza. Isabel, os Lusíadas, ao contrário do que era de uso e normal nas edições da época, vem sem prefácio, como todos nós sabemos. Estava a falar dos traços principais de Camões e ele deixou de facto fama de altivo. Acha que o facto dos Lusíadas virem desacompanhados de texto de prefácio ou texto preambular, o que quer que fosse, tem que ver com isso? Ou acha que ele não tinha influência? Eu sei, já estou a ultrapassar a sua esfera, mas tenho alguma curiosidade. Que motivos é que consegue apontar para isto? Eu acho motivos muito comezinhos, desde logo, se fôssemos no livro, eu acho que está bem explicado, os Lusíadas são publicados por vários motivos, claro, um desejo de fazer obra literária e o sentimento, a convicção que Camões tinha da qualidade do seu poema heróico, claro, certamente, o desejo de ajudar na formação do jovem rei Dom Sebastião, o desejo inequívoco, mas sem sombra de dúvida, de apoiar e incentivar a intervenção, a expedição militar do Reino Norte da África, sem qualquer, independentemente de todos os sentidos que a posteriori possamos detectar no poema, os Lusíadas são escritos para apoiar a expedição militar no Norte da África. Mais ainda, Camões candidata-se explicitamente a ser o cantor, o poeta que iria celebrar essa expedição. Claro que o rei não o leva, nem Camões estaria já em condições até físicas de o fazer. Mesmo assim, Camões fica, em 1578, a escrever a continuação dos Lusíadas, que é outra coisa que também esquecemos. Desde o Alvará, que autoriza a publicação dos Lusíadas, se diz claramente, e os mais cantos que ele vier a acrescentar. Portanto, Camões tinha a intenção de dar continuidade à epopeia, que só podia estar continuada, obviamente, no rei Dom Sebastião. E uma carta branca também, não é? Também. Claro que eu acho que Camões escreveu o prefácio, um poema de dedicatória ao Mecenas, cuja intervenção garante a publicação dos Lusíadas, que terá sido Dom Manuel de Portugal, da família dos Condes do Vimioso. Esse poema existe e basta lê-lo, não precisamos de ser especialistas em obra camoniana nestas questões para perceber que está ali o agradecimento a alguém que torna possível a edição dos Lusíadas. Creio que o Mecenas dos Lusíadas, em todo caso, tendo lido o poema, e leu incontestavelmente, porque os Condes do Vimioso tinham um manuscrito dos Lusíadas, deve ter pensado, isto é um poema heroico, sem sombra de dúvida, é uma epopeia, mas tem zonas muito perigosas, porque no final de todos os cantos há críticas, eu ia dizer desabafos, mas sabemos que não são desabafos, há fortes críticas às quais não escapa ninguém, nem o próprio rei, que é, claro, com muita gentileza, mas é advertido também. E, portanto, aquilo era território perigoso.
Isso explica, por um lado, que o poema tenha saído sem o prefácio do Mecenas e que também ninguém tenha usado, nenhum outro poeta, entenda-se, tenha usado apadrinhar a epopeia de Camões, quando, por exemplo, uma epopeia contemporânea, que é publicada 2 anos depois, que é o sucesso do Segundo Cerco de Dio, do Jerónimo Corte Real, sai com 17 páginas de poemas de outros, dos grandes da época, todos eles, não falha nenhum, a elogiarem o livro. Aquele no Ribeiro, que tem sempre muita piada, chama esses poemas um tiroteio de flores. Estão todos a tirar flores. É Jerónimo, és o maior, Jerónimo, não há outro como tu. São assim 17 páginas e, de facto, os Lusíadas saem sem nada. Sem nada. Com os alvarás de autorização obrigatórios e depois começa o canto. Mas não apenas nos Lusíadas. Há um certo silêncio, é claro que há muita coisa que pode estar desaparecida, mas há um certo silêncio dos contemporâneos, tirando o Diogo do Couto, que perturba, é um silêncio muito perturbante, não me parece? Eu diria que é um silêncio perturbador e eloquente. Há silêncios eloquentes. E então imaginemos, alguém sobre quem todos os contemporâneos dizem que quando publicam os Lusíadas era apontado nas ruas, sobre os quais há relatos insuspeitos. O que é que eu quero dizer com insuspeitos? Contemporâneos que estão-se a marimbar para o caso de Camões, mas que referem isso, que dizem que o Conde de Iranha, por exemplo, ia ter com Camões e dizer: eu gostei tanto disso, só é pena ter sido tão pequeno, devia ser ainda maior. Ou um nobre que morre em Alcácer, um alto fidalgo, na verdade, que morre, como muitos, como quase todos morrem em Alcácer Quibir. Ele tinha ido de armas e bagagens, entende-se, levava 2 naus, só com a criadagem, as bagagens, as armas, não é? Portanto, foi uma armada enorme, aquela que partiu em 1578, ele morre e então as bagagens são recambiadas e há alguém que faz um inventário do que está a bordo, até para não ser responsabilizado depois de algum extravio. E o que é que ele tem no meio das charolas e das armas e dos lenços? Tem um exemplar dos Lusíadas. Portanto, Camões era conhecido a seguir à publicação dos Lusíadas, mas nenhum dos poetas contemporâneos, conceituados, se lhe refere nessa altura. Só depois começam todos com os elogios. Estamos a falar do António Ferreira, do Diogo Bernardes, de toda essa gente, não convinha. Com exceção ao André Falcão de Rezende, que se refere a Camões em vida, em termos elogiosos, mas para traçar, lá está, o retrato de um poeta injustiçado, pobre, que poderia, pelo seu talento, aspirar, poderia e deveria ter direito a muito e não tem direito a quase nada. Tirando André Falcão de Rezende, nenhum poeta se lhe refere. Eu acho que qualquer um tira as suas conclusões. Já provamos que Camões não era desconhecido, portanto eles conheciam-no. Diz também que Camões, na hora da morte, falou na pobreza de Camões, não é que é proverbial, não tinha sequer um lençol para se cobrir e, portanto, para descer à terra, certo? Camões trabalhou, certo? Ele teve um cargo no Oriente. Teve um cargo no Oriente. O que Camões fez do que ganhou? Perdeu no naufrágio. Também isso é dito pelos primeiros biógrafos, pelos primeiros comentadores. Ele vem de Macau, onde tinha um cargo administrativo que consistia precisamente em ser provedor dos defuntos, que era o que tinha acontecido com aquele fidalgo, morria alguém no Oriente. E então era chamado provedor, que tinha que anotar o nome de falecido, a sua naturalidade, os nomes dos herdeiros fossem conhecidos, fazer um inventário dos bens, depois levar esses bens a leilão, arrecadar o dinheiro, ser depositário desse dinheiro, que não era seu, claro, era dinheiro para depois entregar às autoridades em Goa, que remeteriam a verba aos herdeiros. E tinha direito a ficar com uma percentagem, portanto o cargo era rentável na medida em que havia uma percentagem que ficava para o funcionário que o fizesse. Só que Camões, quando acaba o seu tempo de provedor em Macau, quando chega outro capitão com outro provedor, ou neste caso outro capitão que vai acumular as funções de provedor, pega
no dinheiro que arrecadou, traz a rapariga com quem vivia na altura e sofre um naufrágio junto da foz, junto do delta do rio Mekong, e perde o que tinha arrecadado. Portanto, é uma grande perda pessoal, perde a rapariga com quem vivia e aquilo que lhe vai trazer problemas, perde o dinheiro pelo qual era responsável. E por causa disso, ele chega a Goa, depois de muitas dificuldades, estou a dizer, chega a Goa, não veio um helicóptero resgatá-lo, não é? Portanto, imaginamos o tempo que terá demorado até alguma embarcação ter levado os náufragos, provavelmente de mais do que uma embarcação, várias escalas até conseguir chegar a Goa, e logo em Goa ele é responsabilizado, porque havia muitos naufrágios fraudulentos na época, não é? Portanto, também uma coisa que ressalta da biografia de Camões é que alguns dos seus infortúnios também não eram perpetrados propositadamente contra Camões. Portanto, por exemplo, desconfiaram dele porque havia muita gente que inventava naufrágios para poder arrecadar dinheiro, não é? Portanto, é natural que ele tenha sido investigado, mas rapidamente se percebeu que ele voltava tão pobre como tinha ido, portanto não estava a esconder o dinheiro, provavelmente em nenhuma conta, em um offshore. Isabel, a sua biografia, que está extravagantemente bem escrita, diria, agora estava a esclarecer o que é que implicava o cargo que Camões desempenhou no Oriente, e aprende-se sempre imenso, porque aprende-se coisas jurídicas. Eu aprendi pelo menos coisas jurídicas, coisas sobre a expansão ultramarina, como é que era a Lisboa do século XVI, sobre flora, sobre fauna, enfim, certas curiosidades reais, não é? Logo Dom Manuel, quando ele sai à rua, eu achei muita piada a essa, logo nas páginas, nas primeiras 100 páginas talvez, porque há coisas incríveis, coisas que nós até sabemos, mas depois que estamos a ler os contornos e parece outro, não é? Parece impossível como certas... Eu acho que uma biografia tem que ser curiosa a todos os níveis, de um sabor, de um colorido, de uma vivacidade, uma mordacidade também incrível. Há um senhor que escreve, é um estratega de guerra no mar, escreve um tratado brilhante sobre a guerra no mar, outro assunto sobre o qual, como devem imaginar, eu não sabia nada, não é? Tive que perceber o essencial, mas que ao mesmo tempo nós percebemos por aquilo que ele diz nas entrelinhas que o senhor é um pacifista, detesta a guerra, está a falar sobre artilharia e canhões, e que ele queria era que toda a gente vivesse em paz. Portanto, há muitas personagens a quem eu gostaria de ter dado algum protagonismo, só que aí estaria a desviar-me do... A principal prova da escolaridade e da quantidade de cultura de Camões está na sua obra. Portanto, não vale a pena estarmos a dizer, será que ele tinha? Não, está lá. A prova de que ele a tinha está lá. Agora, como é que a obteve é uma excelente questão. Também aí eu tive que aprender, embora eu tenha mostrado em história, precisamente da época moderna, mas havia muitas questões que eu não dominava. Por exemplo, a diferença entre o conceito de nobreza e fidalguia. Camões realmente pertence a uma família nobre, mas não da fidalguia. Havia graus diferentes, escalões dentro da nobreza. A fidalguia era detentora de títulos e de propriedades. A pequena nobreza a que Camões pertencia era uma nobreza de armas, empobrecida, e sempre a linhagem dele é sempre de filhos segundos, que não herdavam o património. E, portanto, estamos a falar de alguém que pouco tinha, além das ligações de parentesco com grandes famílias do reino. Ligações que para nós hoje, no nosso contexto, de nada valeriam, de quase nada. Era a mesma coisa que eu dizer, sou prima em terceiro grau do Cristiano Ronaldo, ele vai-me oferecer um apartamento. Mas na altura, um parente, ainda que pobre, ainda que do ramo menos lustroso da família, digamos assim, podia ter acesso, podia ser recebido em casa, podia ter acesso aos salões. Eu não sei se Camões frequentou os salões, não sei. Sei que frequentou de certeza casas de senhores aos quais estava até unido por relações de parentesco afastadas, mas que na época tinham um significado e valiam. No caso concreto da sua cultura,
ter-lhe valido certeza um tio paterno que era, à época, simultaneamente o prior geral da Congregação de Santa Cruz, em Coimbra, eu ia dizer aqui em Coimbra, não está longe, mas não estamos em Coimbra, e interinamente, porque isto coincide com a época em que a Universidade é transferida de Lisboa para Coimbra, ele vai assumir umas funções de cancelar, isto é semelhante às de um reitor atual. E, portanto, embora não haja documentos, há porque dizem, não há documentos que provem, pois não, nem para ele nem para a maior parte das pessoas, não é? Os documentos que restam são esparsos e descontinuados. Mas é muito provável que ele tenha assistido a aulas, que não tenha obtido um grau, mas que tenha frequentado e que tenha consultado, sobretudo, os manuscritos, porque aí os camunianos, ou camonistas, já provaram que há fontes dos Lusíadas que existiam no mosteiro de Santa Cruz. Agora, há uma parte que é inexplicável, mas isso temos que ter à conta do gênio e dos génios que de vez em quando aparecem assim na humanidade, que é, ele devia ter, além de tudo mais, uma memória prodigiosa, capaz de armazenar desde referências eruditas até adágios, até citações, mas tinha de certeza uma memória incrível, fora do comum. Sim. Primeiro, eu acho que Camões tinha um gênio, um temperamento intempestivo, que, como em quase todos nós, vai acalmando e com a idade e vai amadurecendo, mas penso que ele de bom senso não era nada destituído, ou seja, mesmo as circunstâncias da prisão, ele é preso por uma agressão, portanto por um daqueles atos em que ele era pródigo de desembainhar a espada. Bom, não é tão simples quanto isto, mas a história está mais bem contada no livro, mas logo a seguir é capaz de escrever uma petição, a petição dele não existe, mas está implícita no argumentário da carta, extremamente bem construída, onde ele revela até muita ponderação e muita cautela. Portanto, eu acho que era alguém que, quando a cabeça esfriava, era muito inteligente e era capaz de reconhecer, como ele aliás fez sempre, aqui estive mal, não devia ter feito isso. Simultaneamente, não sei se isto é contraditório ou não, era alguém, e isso foi até ao final, incapaz de contemporizar, incapaz de virar para o lado e assobiar para o lado. Se ele tinha alguma coisa a apontar, apontava. E fê-lo, mesmo no poema, que é uma epopeia, isto independentemente das leituras que nós possamos fazer a posteriori. Foi lido na época como uma epopeia, não passou pela cabeça de nenhum dos contemporâneos dizer não sei bem se isto é uma epopeia ou se tem aqui contornos anti-épicos. Na altura era um poema heróico, só que, e nisso contraria as regras todas da epopeia clássica, surge imbuído de reflexões amargas e de invectivas muito duras sobre o presente, que é como quem diz, é um poema escrito para o rei, para a formação do rei, a dizer-lhe, olha para o que nós fomos, olha para o que os heróis tão recentes conseguiram, olha para a miséria do que temos agora e vê um futuro que pode ser teu se tu cresceres, enxutares todos aqueles que estão aí à tua volta a endeusar-te, incapazes de dizer-te, mostrar as verdades. Estão aqui as verdades e se precisares de alguém que te as diga, estou aqui eu. E Dom Sebastião, se é que sequer teve conhecimento disso, obviamente queria lá saber, estava noutra, não é? Estava completamente absorvido de uma forma cega na questão da expedição no norte da África. Portanto, são de facto aspectos contraditórios, mas que fazem sentido nesta personalidade de alguém que não conseguia. Nota-se até que ele sistematicamente, todas as pessoas com quem que o podiam ter favorecido, que o podiam ter protegido, mais cedo ou mais tarde ele rompe com essas pessoas, a menos que, entretanto, como acontece, por exemplo, com o vice-rei, que na Índia lhe atribui o cargo, ele morre,
portanto também não sei se podia ser até que nunca se zangassem, porque esse tinha um feitio muito bonacheirão, podia ser que nunca se incompatibilizassem, mas morre, não dá tempo de ele se zangar. Mas há um conjunto de pessoas com quem Camões quebra relações, e aí também o bom senso manda-nos que as culpas raramente são só de uma parte, não é? Quando há uma quebra de relações. Quase que seria possível, estou a imaginar num mundo paralelo, um daqueles comentadores dos canais de notícias que fazem comentários da atualidade, seria possível comentar diariamente a atualidade só com versos de Camões, porque realmente todas as críticas e os reparos que ele faz, por exemplo, nos Lusíadas, está lá tudo, não mudamos nada. O exercício da política também. Tudo, da política, questão das artes, tudo. E é preciso ver, está lá tudo, estrategicamente localizado, não é abrir e fechar os cantos, e ele também não poupa o próprio Vasco da Gama, isso já diz tudo. Há pouco dizíamos que os poetas contemporâneos o ignoram, e aqueles com quem nós vemos Camões a relacionar-se são, de facto, cientistas. É, na Índia, Garcia de Horta, para quem publica um prefácio, é aqui em Portugal um Pedro de Magalhães Gândalo que escreve sobre o novo território do Brasil. Portanto, temos em Camões também alguém para quem não havia, e de facto não devia haver, a tal modernidade que diz, de facto é uma modernidade de nós acharmos que estamos a descobrir aquilo que já foi descoberto, que era o ideal do Renascimento, de saber sobre tudo, e Camões era, isso não tenho a menor dúvida também, e percebemos isso através das aventuras da sua vida, alguém que se interessava por tudo, que tinha uma curiosidade desde saber como é que ao certo o astrolábio era usado, até as plantas da Índia. Os Lusíadas têm imensas informações sobre botânica, provam que ele falou com um especialista, nós até sabemos quem foi, é interessantíssimo. E agora imaginem, coloquem-se, transportemos para o século XVI, imaginemos que somos os outros poetas os que não se referem a Camões, e agora aparece um maltrapilho, um soldado pobretanas que regressa do Oriente, sem um olho, não é? Já arrimado às muletas, como dizem os seus biógrafos, e que aparece a dizer: nem me falta na vida honesto estudo e com longa experiência misturada, e depois qualidades que juntas se acham raramente. Mas ele disse é muito pouco português. Muito pouco português, não é? Porque a falsa modéstia é uma característica, não é? Sim. Agora, só para não, eu não era propriamente uma questão, mas para pegar no seu comentário muito interessante, o tópico da união entre as armas e as letras não é novidade, porque o Renascimento, os poetas do Renascimento reiteram isso à saciedade. A questão é que Camões sabia do que estava a falar, ele realmente, enquanto que os outros escreveram sobre os heróis, ele realmente sabia o que era empunhar a espada e sabia o que era empunhar a pena, e até o que lhe custava trocar a pena pela espada, quando ele dizia claramente, não é? Às musas graças às armas feito e às musas dado, isto é, a inclinação dele era para a poesia, mas estava habituado ao resto, que tinha que ser. Quando Fernando Pessoa falou, foi para dizer: está para surgir um Supra Camões, só faltou dizer, com um chapéu de coco e bigodinhos, óculos. Não falou, mas ele está sempre lá a pairar, sempre. Não sei se mais alguém. Não? Ok. Muito bem. Não mesmo. Isabel, queria agradecer-lhe muito a sua presença aqui à Figueira da Foz, todos os esclarecimentos que nos trouxe. Convém também não desvendar, não é? Nem estragar o prazer da leitura. Não acreditem que não desvendei nada. Que disso é uma ínfima parte, enfim, é a superfície das coisas, e realmente a história dele era incrível. Eu só tinha que não estragar. Portanto, se não estraguei muito, já me dou por satisfeito. Muito obrigada. E obrigada pelo entusiasmo com que fala.
que eu acho que vai fazer tanta falta por vezes em tantas áreas. Isso é sempre bom ouvir falar alguém com esse entusiasmo, mesmo depois deste trabalho imenso de ter chegado aqui. Quem ouve falar fica com a sensação que a Isabel ainda está com a mão na massa, ainda está, isso é muito bom. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos.